Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz de Matos, eu dou aula de APB2 na extensão Mauro de Oliveira, que faz parte da ETEC Guaraci Silveira. Bem, vamos à aula. Nós veremos hoje algumas funções já vistas em aula e vamos terminar com o PROC-V, que é o intuito da aula também, tá? Mas antes vamos fazer algumas atividades aqui para reforçar o que a gente já conhece, ok? Então vamos lá. Primeiro item, formatação de números com separador de milhar e duas casas decimais, tá? Então vamos na planilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui que contém números, tá? E vou formatar, clicando aqui nessa botão aqui do menu página inicial, número, usar o separador de milhar e utilizar duas casas depois da vírgula. Então, a gente já fez a primeira atividade. Vamos colocar como concluída. Em seguida, foi solicitado inserir comentário na célula E2, tá? Então, a célula E2, ela tem uma sigla aqui, PIB. Ninguém tem obrigação de saber o que é. Então, vamos colocar um comentário nesta célula. Para fazer isto, é somente clicar com o botão da direita na célula, inserir o comentário e vamos colocar o significado da sigla PIB, que é Produto Interno Bruto. Nesta formatação aqui de comentário, eu posso diminuir o tamanho, alterar a fonte, alterar fundo de célula, de comentário, tá? Então a gente vai só colocar aqui e mudar a cor do preenchimento, por exemplo, tá? Só para dar um destaque maior, tá? Então com isso a gente já termina esta outra atividade aqui, tá? Próxima atividade: copiar comentário da célula E2 e colar em F2. Então vamos lá. Copiar de E2, clico com o botão da direita, copiar, ou simplesmente o Ctrl C, nosso velho conhecido. E aqui, nessa célula, ao invés de dar o Ctrl V, eu vou clicar com o botão da direita, colar especial. O tudo seria equivalente ao Ctrl V, nessa caixa aqui. Então eu posso colar alguns tipos diferentes, fórmulas, valores, formatos, etc. Ou comentários aqui, vamos utilizar ele, tá? Então aqui, se a gente verificar, ele copiou somente o comentário dessa célula. Então agora eu tenho que editar esse comentário, tá? Então não vai ser PIB, vai ser renda per capita, que é igual o produto interno bruto dividido pela população. E vamos colocar aqui mais um item aqui que não está pedindo, mas eu acho interessante, a gente colocar a informação de quando é essa base de dados. Então a fonte é o IBGE, dados de 2010. Está um pouco desatualizado, mas para o intuito que a gente precisa, atende. Correto? Então está aqui. Então eu tenho aqui a fonte, o significado da sigla PIB e a fórmula da renda per capita. Tudo nos comentários, só no passar do mouse. Então com isso a gente termina aqui a atividade 3. Próxima atividade, calcular a renda per capita na coluna F. A coluna per capita, como bem já diz a fórmula aqui, é o produto interno bruto dividido pela população. Então vamos colocar o símbolo igual, que toda fórmula ou função tem que conter o símbolo igual. Eu clicando aqui na célula E3, ele já automaticamente preenche. Digito o símbolo de divisão, que é essa barra. Em seguida, clico na célula D3. E3 dividido por D3, ou seja, PIB dividido pela população. E automaticamente ele já calcula aqui a renda per capita. Se eu arrastar aqui, eu vou ter a renda per capita para todas as células. O Excel, no arrasto da fórmula, ele já tem a inteligência de saber incrementar o número da linha. Então, como eu digitei aqui E3 e D3,
quando eu arrastei, automaticamente o Excel colocou aqui E4, D4, certo? Até o fim, e a última só para conferir, E29 até D29. Concluímos essa outra atividade. Próxima atividade, ele pede para somar a população, o PIB e a renda per capita. Na soma tradicional, nós colocamos igual a soma e selecionamos o intervalo, é um parâmetro de intervalo. Coloco o fechamento de parênteses, Enter, ele já me dá o número. Só que existe, eu vou voltar aqui, existe uma fórmula mais interessante de você fazer uma somatória se o intervalo for contínuo nas células acima. Então eu tenho linhas contínuas e colunas contínuas, umas seguidas às outras. Então eu seleciono a área que eu quero fazer as somas e simplesmente pressiono no teclado Alt+. Automaticamente o Excel já coloca as fórmulas nos intervalos correspondentes. Então, se a gente verificar aqui no renda per capita, ele já teve a funcionalidade de pegar da F3 até a F29 e assim por diante. Aqui também, E3 até E29. Então, é uma forma bem prática, conforme colocado aqui no aprendizado. Então, simplesmente usando a tecla Alt+, ok? Aqui vamos até dar um destaque. É bem interessante esses atalhos. Concluímos. Próximo item. Nomear o intervalo de C3 a F30 chamado Lista Brasil. Isso vai nos ajudar lá para frente na hora de fazer o PROC-V, ok? Então vamos lá. Eu vou selecionar de C3 até F30 e para nomear esse intervalo, a gente vem aqui nessa célula e simplesmente coloca aquele nome lá, Lista Brasil. Enter para efetivar. Se eu clicar fora de qualquer célula aqui, assim que eu clicar aqui, ele aparece já. Quando eu seleciono, ele já mostra automaticamente o intervalo desejado aqui, tá? Que correspondem a essas colunas. Então, aqui mais uma atividade. Próxima atividade. Ele está pedindo para classificar em ordem decrescente por renda per capita. Ele está pedindo para classificar em ordem decrescente por renda per capita. Então, para classificar, a gente seleciona o intervalo que a gente quer classificar, menos a totalização que a gente quer preservar ela aqui mesmo, tá? Então, eu selecionei de B2 até F29, venho no menu Dados, Classificar, ele abre uma caixa com as seguintes colunas. Coluna Classificar por, ele mostra as colunas selecionadas, sigla, estado, etc., até o último que é o que interessa, renda per capita. E eu quero, conforme o enunciado lá, listar do maior para o menor, ou seja, em ordem decrescente. Clico em OK e vemos aqui que ele selecionou do maior para o menor, correto? Ok, vamos terminar aqui essa outra atividade. Atividade número 8. Gerar gráfico de estado por renda per capita, dos 10 estados mais ricos. Então, a gente vai gerar um gráfico. Os 10 estados mais ricos, eu tenho que selecionar os estados, aqui os 10 mais, certo? E aqui eu tenho que pressionar no teclado a tecla Ctrl para ele selecionar áreas descontínuas. O Ctrl serve para isso, tá? Então aqui eu poderia vir aqui no menu inserir, gráfico, etc. Só que tem uma forma bem mais rápida e prática da gente inserir gráfico, que é simplesmente apertar a tecla de função F11. Cliquei, automaticamente ele mostra aqui o gráfico. Interessante, o Distrito Federal, ele praticamente o dobro da renda per capita do que o segundo estado mais rico. O Distrito Federal é um caso à parte, né? Mas ele está aqui no caso considerado como estado e ele está o dobro da cidade, do estado mais rico, que é São Paulo. Então é interessante, né? Será que é porque lá tem os políticos de Brasília, né? Que interessante se todo o Brasil tivesse a renda per capita de Brasília, né? Interessante esse dado, mesmo sendo de 2010. E aqui, para a gente nomear essa aba aqui,
E vamos colocar aqui 10 mais ricos, correto? E aí a gente pode colocar aqui para esse lado aqui, arrastar. Então, a gente concluiu aqui a atividade 8, tá? E agora da mesma forma, só que agora com os 10 mais pobres, ele está pedindo, tá? Então vamos fazer isso. Então eu venho aqui, seleciono aqui os 10 últimos da lista, tá? Seguro o Ctrl para selecionar a área descontínua, no mesmo padrão dos 10 mais ricos. Aperto o F11 para fazer o gráfico e aqui ele me mostrou os 10 mais pobres, né? Ele mudou a escala aqui porque é outra grandeza, né? Interessante, o estado do nosso ex-presidente José Sarney é o mais pobre do Brasil, né? Interessante. Então vamos aqui, 10 mais pobres, tá? Então a gente vai colocar aqui. Então a gente finalizou aqui mais esse item de atividade aqui, tá? E agora, já nos finalmente aqui, já partindo para um item que vai ajudar na construção do nosso PROC-V, que significa procura na vertical. Antes disso, uma etapa, vamos criar uma lista de validação de dados. O que vem a ser isso? A gente quer uma listinha aqui, com essas colunas aqui, vamos colocar aqui Ctrl C, vamos colocar essas colunas aqui, Ctrl V, tá? Vamos aumentar um pouco a espessura aqui, vamos deixar um tamanho mais interessante aqui para essas colunas, duplo clique entre duas colunas, ele já dá um tamanho aqui mais ou menos, né? Vamos colocar uma borda aqui só para ficar mais estético, certo? Então, o que nós queremos? Nós queremos aqui, nessa célula específica H3, à medida que eu clicar nela, eu quero que apareça uma lista de escolha de todos os estados do Brasil. Como que a gente faz isso? Eu seleciono a célula, vou no menu Dados, Validação de dados, novamente, Validação de dados. Eu seleciono o que eu quero permitir. Eu quero permitir uma lista de qual fonte? Aqui seria a origem dos dados, simplesmente dos nossos estados, de C3 a C29, conforme ele mesmo já preencheu e fixou aqui. Clico em OK e ele já automaticamente me mostra aqui a lista dos estados correspondentes aqui a esse intervalo aqui na coluna C, certo? E aí a gente com isso termina a penúltima atividade e agora vamos à última. PROC-V para listar população, PIB e renda per capita. Vamos aqui então, o PROC-V a gente tem que colocar ele na célula que a gente quer visualizar a informação. Então eu quero visualizar a informação na população, na coluna aqui da população, funcionando da seguinte forma. Quando eu selecionar um estado aqui, eu quero que ele me traga exatamente a sua população correspondente deste estado, o PIB e a renda per capita. Então a gente vai utilizar o PROC-V, que seria uma procura na vertical. Correto? Então vamos lá. Como todas as funções ou fórmulas, a gente tem que clicar no igual primeiro e vamos começar a digitar PROC. Quando eu digito PROC, o Excel ele já nos dá uma ajuda de quais funções começam com aquelas palavras, aquela sequência de caracteres, aquele string, né? Então eu já achei aqui o PROC-V. Clico duas vezes com o mouse, ele automaticamente já abre o parênteses e ele já destaca aqui em azul os parâmetros. Os parâmetros são separados no Excel na versão em português por ponto e vírgula e na versão em inglês por vírgula. Então o que ele está pedindo aqui como primeiro parâmetro? Exatamente o valor procurado, tá? Então o valor procurado, eu quero procurar a informação do Rio de Janeiro, ponto e vírgula, aonde? Em qual matriz? Na matriz tabela, essa coluna, esse range, desculpa. Aqui, tá? E
interessante que ele já me mostrou o nome que eu tinha colocado anteriormente, Lista Brasil. Ele não colocou C3 F30. Ele poderia ter colocado se eu não tivesse nomeado esse intervalo, mas ele colocou já a minha lista, que fica mais prático. Eu posso digitar esse nome em qualquer parte da planilha. Essa lista ela poderia estar eventualmente em outra aba que funcionaria da mesma forma. Finalizado a inserção do segundo parâmetro, vamos ao terceiro. Número, índice, coluna. Esse número, índice, coluna seria a coluna relativa no meu intervalo, sendo que a primeira coluna é a do estado, a segunda é a da população e assim por diante. Como não é uma referência absoluta, que o A sempre vale 1, o B sempre vale 2 e assim por diante, no formato de referência relativa, eu tenho que levar em conta o intervalo que eu tenho selecionado. Então essa passa a ser a primeira. No caso aqui, a coluna que nos interessa é retornar a informação da coluna população, que no caso aqui é a segunda coluna em relação ao intervalo aqui selecionado. Então eu vou digitar o número 2, que corresponde à segunda coluna da informação. E para finalizar, a última informação aqui de parâmetro, em 99% dos casos eu vou ter que colocar falso nesse quarto parâmetro, que é simplesmente que eu quero que retorne o valor exato. Fecho o parênteses, clico em Enter e ele trouxe aqui, por exemplo, aqui Rio de Janeiro, onde está Rio de Janeiro aqui, ele colocou aqui 15 milhões de população, 993 mil, tá? Ele colocou aqui também. Ele não está com a formatação de acordo com essa, vamos colocar, tá? Então aqui, a formatação, eu quero o separador de milhar e 2 pontos, ou duas casas depois da vírgula, certo? E para finalizar aqui para a gente economizar tempo, o PIB, o PROC-V para me retornar o PIB, ele é muito parecido com esse que a gente já teve aqui. Eu vou dar um Ctrl C nele, ESC. Só que a única diferença, eu vou colar aqui, ao invés de, no caso da população, trazer a segunda coluna, eu tenho que trazer a terceira coluna. Vou lá, fez. Vamos fazer o mesmo procedimento para a quarta coluna. A quarta coluna que eu quero que ele retorne. Enter e trouxe. Está pronto o nosso PROC-V. A gente pode selecionar aqui algum estado. Vamos selecionar, por exemplo, o estado do Maranhão. Então ele tem uma população de 6.569.683, que está aqui, certinho. Tem um PIB de 45 milhões. E se eu dividir 45 milhões por 6 milhões, vai dar essa renda per capita. Certo, pessoal? Então eu agradeço o nosso exercício que vocês acompanharam. E eu gostaria que vocês colocassem nos comentários do YouTube as suas observações, o que pode ser melhorado. E esse exercício também eu vou colocar na nuvem para vocês repetirem ele para sedimentar o conhecimento. Ok, pessoal? Muito obrigado e boa noite a todos.